Shalom Vrahá, paz e bênção. A oração tem algo fascinante. A oração contém um poder extraordinário. Em momentos de tristeza, daquele sentimento de desamparo, de incertezas, de dor, quando olhamos ao redor e não conseguimos enxergar nenhuma saída diante da situação que estejamos vivendo, é aí que entra também um outro fator importante na história daquele que crê em Deus, que é justamente as Sagradas Escrituras. Aquele livro foi inspirado por Deus para que os homens escrevessem palavras essas que venham ao nosso encontro, trazendo exortação, aconselhamento, mas acima de tudo, despertando em nós a fé que eleva-nos a um nível de esperança. Em momentos de crise, em momentos de grande dificuldade, nós temos a ideia que não é fácil encontrarmos refrigérios nas pessoas, em coisas que só um Deus Todo-Poderoso, diante do drama e do dilema que alguém esteja vivendo, pode trazer, de fato, a solução para tais dificuldades. E é por isso que o Salmo 102, verso 17, ela vai despertar em nós essa esperança, essa qualidade de fé, em saber que tem alguém ávido, pronto, atento àquilo que sai da nossa alma, que sai do nosso ser, que sai do nosso coração. O Salmo diz: Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Oração, ela contém uma química, é uma mistura de sentimentos, é uma mistura de fé, de certeza e de incertezas, de desesperança com esperança. E essa química espiritual, quando ela é misturada através das palavras que nós elaboramos, através daquilo que salta dos nossos lábios com sinceridade, com franqueza, ela se transforma numa fórmula extremamente poderosa. Nós vamos dar sequência àquilo que eu comecei falando sobre o porquê preciso orar. Eu sou o pastor Valdécio e quero trazer nesse momento mais um conteúdo espiritual que vai mudar a sua história, vai mudar o curso do seu destino para melhor. O meu objetivo aqui é trazer conhecimento bíblico, conhecimento judaico, mas acima de qualquer outra coisa, manifestar Deus à sua vida, despertando em você essa fagulha divina, fazendo com que você possa desfrutar do melhor da comunhão que alguém possa ter com Deus. E claro que isso é de nível individual. Então vamos para o nosso estudo aplicativo. Eu parei no vídeo passado falando sobre as palavras que saem dos nossos lábios, essas palavras que saltam do nosso falar, tem uma realidade física e torna-se o instrumento através do qual o cumprimento espiritual da oração pode tornar-se real no plano físico.
as nossas orações, quando elas saltam dos nossos lábios, ela é recebida pela Kadosh Baruch Hu, pelo Criador dos céus e da terra, com tudo aquilo que você emana das palavras. Até aquelas que necessitavam ser ditas, mas não foram, na contemplação do Eterno ao teu coração, mesmo que ela só venha a nível de odor, do cheiro, porque não foram ditas, Deus é capaz de contemplar, pegar essa fórmula, adquirir a vontade dele dentro desta fórmula, e através dessa mistura com a sua vontade trazer a realidade, aquilo que nós estamos pedindo, segundo a sua vontade e segundo as nossas necessidades. E continuei dizendo que os pensamentos e os sentimentos, por mais sagrados que possam ser, são realidades abstratas e espirituais. Mesmo que nós não queiramos falar, mesmo que nós não queiramos expressar aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que está passando, aquelas tempestades emocionais, aquelas tempestades espirituais que está lá dentro, fazendo com que haja sentimento de dor, de perca, abaixando a nossa autoestima, tirando o nosso encorajamento, mesmo que elas sejam importantes. Os sábios vão dizer que elas são abstratas, elas atuam em um nível espiritual. Por isso a importância de nós verbalizarmos para a Kadosh Baruch Hu, para o Eterno, para o Sagrado, para o Santo e Bendito, aquilo que nós estamos sentindo, de não termos vergonha de chorar e de expor o nosso sentimento, de dizer para ele que nós estamos com raiva, com ódio, de jogar diante dos seus pés muito dos lixos que, por respeito ao Eterno, e precisamos ter, claro, não expomos verbalmente, não colocamos, mas ele sabe que está lá, mas é necessário colocar para fora. Isso vai fazer bem à nossa alma, isso fará bem ao nosso psique, porque não existe psicólogo melhor do que o nosso Deus, para nos ouvir, para nos entender e para nos dar a resposta a qual nós precisamos. E eles dizem, os sábios, um Deus onisciente de certo é conhecedor de todas as orações feitas mentalmente. Aquela oração que às vezes nós queríamos falar, mas não conseguimos por uma razão ou outra, quando você está sentado na condução indo para o seu trabalho, aqueles problemas que se acumulam dentro de você e você fica pensando na abstração daquilo que acontece dentro de você e você pede socorro a Deus mentalmente. Você pede para que Deus transforme essa situação, que Deus mude esse quadro. Ele sabe do que você está sentindo. Ele sabe o que se passa no profundo. Ele conhece a tua dor e as palavras antes delas saírem. Mas os sábios vão dizer uma coisa muito interessante. Porém, os resultados da oração são proporcionais ao recipiente no qual é apresentada. Um recipiente espiritual gerado pela oração mental invocará uma resposta espiritual. Porém, esta não será a manifestação visível e física daquilo que você necessita. O que é que ele está dizendo? O quê? Para algo se tornar real, concreto, ela precisa sair da abstração da nossa mente, tem que sair do pensamento e transformar-se. Tem que haver essa abstração, essa mentalidade, o sentimento e fazer uma mistura e transformá-la em palavras.
Porque dependendo do nível que ela acontece, a resposta virá dentro daquele nível. Dependendo da onde ela está sendo invocada, a resposta será dentro do ambiente do qual ela está sendo invocada. Aí está o porquê muitas das nossas respostas, elas não se concretizam dentro do plano do qual esperávamos, do qual construíamos. Porque criamos e nutrimos a ideia que Deus conhece o nosso pensamento, que Deus conhece a nossa dor. E é verdade, Ele sabe, Ele conhece. Mas se você for no médico, claro que aqui é um nível muito inferior o exemplo que eu estou dando. E se você ficar olhando para ele olhando para você e você não verbalizar o que está sentindo, ele não vai poder te dar nenhum diagnóstico a priori. Ele vai precisar que você verbalize. Ele vai precisar que você exponha para ele o que está sentindo, para que ele possa materializar um remédio que traga cura para a sua dor. É porque nós fomos alimentados em algum tempo dentro da igreja que nós deveríamos orar mentalmente para que o diabo não conhecesse os desejos dos nossos corações e impedisse o agir de Deus. Os sábios judeus dizem ao contrário. Nós precisamos verbalizar. Nós precisamos jogar diante do Eterno esse sentimento para recebermos cura. E dependendo daquilo que nós apresentarmos a Ele para receber a resposta, Ele nos dará naquele recipiente a resposta que nós esperamos. O poder da oração é extraordinário. É tão grande que, além de invocar as bênçãos divinas, pode desviar, até mesmo reverter decretos celestiais desfavoráveis. O que acontece com as nossas vidas geralmente está fora do nosso controle. Pode ser algo que nós provocamos e esse problema ela vai vir a curto, médio e a longo prazo. Ela pode ser alguma coisa provocada pela própria vida, pelo próprio destino, pelas pessoas que nos cercam, ou elas podem ser resultados de um decreto divino. Nós não sabemos, e é por isso que as orações é tão importante. Porque lembre-se que a oração nos conecta com Deus. A oração também desperta em nós o desejo de realizar a vontade de Deus. E ao mesmo tempo, essa ação de união entre nós e o Eterno também desperta o desejo de Deus concretizar os seus planos em nossas vidas. E algumas situações adversas, às vezes é necessário que aconteça para que essa conexão seja mais íntima, seja mais forte, seja mais objetiva, seja mais concreta. A comunhão seja maior. E os sábios dizem que o poder da oração é tão grande que, além dela invocar as bênçãos divinas, as nossas orações podem tornar uma terra que é infértil numa terra extremamente fértil, numa terra produtiva. Deus pode fazer com que alguém que está doente, através da oração, a bênção divina da cura repouse sobre aquela pessoa, trazendo-lhe saúde. Que não importa qual seja a porta que se fechou, a oração tem o poder de abrir e escancarar outras 1000. Nós não podemos nunca limitar o poder de Deus através da nossa insignificância. A nossa insignificância pode, das duas uma, ou limitar o poder de Deus por conta da nossa incredulidade, ou através da nossa insignificância, Deus usa essa insignificância para escancarar e transformar o universo. E além disso,
além dela atrair as bênçãos divinas, invocar essas bênçãos divinas, ela pode até mesmo reverter decretos celestiais desfavoráveis. Então, se existe alguma coisa que você não sabe o porquê está acontecendo, você vai pedir ao Eterno que Ele tenha misericórdia. Por exemplo, o rei Ezequias, em um momento crítico da vida dele, ele estava enfermo e o profeta Yeshayahu, Isaías, foi convocado pelo Eterno para dizer a ele que ao leito que ele tinha subido, ele não levantaria, que certamente morreria. Isaías, como profeta obediente, ele foi e falou aquilo que Deus lhe mandou falar. E Ezequias ouviu aquela palavra. E quando Ezequias ouviu aquela palavra, ele não se revoltou contra Deus, ele não se revoltou contra o profeta, ele simplesmente, com muito esforço, vira seu rosto para a parede. E olhando para aquela parede, já que ele não podia se colocar de pé, não poderia se colocar de joelhos, ele ora ao Senhor dos Exércitos, ao Deus da vida e da morte, aquele que fere e que cura, aquele que mata e ressuscita. E com as suas palavras, ele diz para o Eterno: Senhor, sede propício a mim. Vede como eu tenho andado diante de ti. E naquele momento cria-se um alvoroço nas regiões celestiais, porque o decreto divino era que ele morreria. O decreto da Kadosh Baruch Hu é que da cama que ele subiu ele não desceria com vida, mas que seria o local onde ele morreria certamente. Mas a oração tem o poder de tocar o coração de Deus, de provocar um alvoroço nas regiões celestiais. E Deus pede para trazer os livros. O Eterno então começa a avaliar e a calcular como ele tem andado. Eles somam tudo aquilo que Ezequias fez, coloca em pratos justos, e enquanto o profeta Isaías estava saindo do palácio, o mesmo Deus lhe confere outra missão, lhe dizendo: volta para Ezequias. Aleluia. E diga para ele que eu calculei os dias e como ele andou diante de mim, e o cálculo que eu cheguei é que eu lhe conferirei por justiça, por aquilo que ele realizou, já que ele exigiu isso da minha parte, 15 anos a mais de vida. E não parou por aí. O nosso Deus é um Deus que nos surpreende. É por isso que tem tantos, mas tantos supostos teólogos, exegetas, que tenta apagar esse poder miraculoso da fé, da alma, das pessoas. Muitas das vezes esses intelectuais da fé, que no caso não é fé, por uma razão ou outra tiveram decepções consigo mesmo, estão culpando Deus pelas suas decepções, acabam tentando tirar essa beleza da fé transformadora, espalhando por esse mundo que a Bíblia é mentirosa, que aquilo que está na Bíblia é uma coisa do passado, que não acontece hoje, e compete a nós não provar nada em absoluto a essas pessoas, mas compete a nós aprovarmos para nós mesmos que Deus existe, que Ele é real. E é por isso que Deus vai operar um milagre na minha e na sua vida.
Ele vai trazer coisas grandes que não sabemos, que não ouvimos e que nunca penetrou o coração de um ser humano. Isaías vai dar as boas novas para Ezequias. Ezequias pergunta, Isaías, talvez conhecendo um pouquinho do coração de Ezequias ouve do profeta a seguinte observação: como você saberá que tudo isso vai acontecer? Pode pedir um sinal. E Ezequias faz mais um pedido ao profeta que, por incrível que pareça, está conectado com o Eterno. E o teste é: se eu pedir para que o relógio de Acais adiante 10 graus, isso vai acontecer, porque é mais fácil. O rumo da natureza, ele está girando no mesmo eixo. Mas que tal Deus fazer com que, em vez do mundo girar no seu ciclo natural, ele voltar 10 graus? Essa foi a prova que o rei Ezequias fez. E Deus para. Não só a terra, já que o universo é uma engrenagem única. E ele volta 10 graus no universo. Só porque um homem fez um pedido. Deus não havia e não há necessidade de provar nada para ninguém. Mas o nosso Deus é todo poderoso. Ele é maravilhoso. Nós só precisamos crer. Nós só precisamos orar e esperar com paciência pelo Senhor. O decreto de Ezequias foi mudado. O teu decreto pode ser mudado agora, neste exato momento que eu falo com você. Nesse exato momento onde a tua fé está sendo despertada para um Deus que não é só capaz de parar o sol e a lua, no caso de Josué. Mas se for necessário, ele pode fazer com que o tempo volte atrás. Tem um texto muito fabuloso que diz assim: se Deus não negou o seu único filho por nós, como não nos dará com ele todas? Como não nos dará com ele, com Cristo, todas? Como não nos doará todas as coisas nele? É todas as coisas. Jesus disse, em João 15, se eu não me engano: estai em mim, e se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes ao Pai, e Ele vos concederá. Ele não vai conceder os teus caprichos, mas através da bênção do suprimento, a bênção que vem para suprir tuas necessidades serão tão abundantes que através dessas bênçãos você poderá até satisfazer os seus caprichos. Mas é de fundamental importância você estar numa conexão tão profunda com Deus que os teus pedidos irão concordar com os desejos do coração de Deus. Então não sei qual foi o decreto que foi liberado contra a tua vida.
Eu não sei qual foi aquilo que aconteceu, não sei qual foi a semente que foi plantada que gerou isso que você está vivendo, que a sua família está vivendo, que o seu ente querido está passando. Aonde o remédio não cura, os médicos não conseguem solucionar o caso. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, e mesmo que tivesse, o Criador dos céus e da terra, aquele que te criou, aquele que nos permitiu estarmos em contato neste momento, para que você ouvisse esta palavra, esta mensagem, essa exortação, essa aplicação. Você já percebeu o quanto é complexo o universo? O quanto você é complexo? Pois é, foi ele que criou essa complexidade, porque só ele entende a complexidade da tua dor, a complexidade do teu drama, das tuas limitações. E ele pode resolver isso quando ele bem entender e no tempo que ele determinar. É por isso que nós estamos aqui. Então não deixe de compartilhar esse vídeo. Não deixe de deixar o seu like, porque isso faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e importante. E talvez você possa também nos ajudar sendo um patrocinador, coisa do tipo, e vai estar a forma de você ajudar na descrição abaixo. Não importa qual seja o decreto, a oração, através do nome do Senhor Yeshua HaMashiach, o Senhor Jesus Cristo, a tua oração direcionada ao Criador dos céus e da terra, nesse momento difícil, nesse momento complexo da sua vida, da sua existência. Ele pode reverter essa situação. A oração, essa fórmula, aleluia, essa mistura de sentimentos e de desejos, às vezes de dúvida, incredulidade, de dor, ressentimento, falta de perdão, essa mistura, quando ela é colocada aos pés do Eterno, ele pega essa fórmula e, dependendo do que seja, ele pode desfazer o decreto celestial. Mas como pode Deus Todo-Poderoso alterar seus próprios desígnios em virtude das palavras de um ser limitado, a quem ele próprio criou e sustém? Como isso? Como colocar isso na nossa cachola, no nosso ser? E se perguntar se ele é soberano, se ele é exaltado, como é que isso acontece? Certamente Deus não muda suas decisões, como está escrito em Malaquias 3,6, porque eu, o Senhor, não mudo. Mas pastor, o senhor acabou de falar que ele decreta determinadas coisas e que nós podemos reverter esses decretos, é verdade. Olha que interessante. A pergunta que nós vamos responder a partir desse momento é a seguinte: como então pode a oração anular um decreto divino? A palavra orar, ou verbo em hebraico para orar, é lerit palel, lerit palel. E é um verbo reflexivo
e deriva de uma raiz que denota julgamento. Orar corretamente é exercitar uma forma de introspecção, de auto-julgamento, da pessoa tomar conhecimento de suas falhas e dispor-se a melhorar. À medida em que se corrige, o homem se aproxima espiritualmente de Deus, mudando o grau de bênçãos que ele consegue gerar. Para terminar este vídeo, a oração, ela é feita diante, de certa forma, de um tribunal que nós levantamos diante do Eterno. Quando nós oramos, nós vasculhamos o nosso interior. Quando nós oramos, nós fazemos uma introspecção profunda, porque nós não temos nenhuma condição de esconder alguma coisa dos olhos daquele a qual está nuas e patente tudo o que fazemos e a quem deveremos prestar conta. Então a oração, aleluia, é a sua autoavaliação diante de Deus, aonde você mesmo se julga, aonde você se coloca diante do Senhor, não para que Ele te castigue, mas para que diante dele você faça o reconhecimento das suas falhas, das suas palavras, dos seus erros, dos seus pensamentos, das suas omissões. E Deus vai justamente levar em consideração esse julgamento. Então, decretos divinos desfavoráveis podem ser alterados e o homem pode se tornar merecedor das bênçãos divinas. Olha como é que o quadro muda. Olha como é que a nossa perspectiva espiritual muda. Porque a ideia que muitas pessoas têm é que Deus é um Deus carrasco, punidor, que ama em castigar as pessoas, quando na verdade Deus ama é ter conexão, comunhão conosco. E a oração, através desse pré-julgamento, através dessa avaliação pessoal, de reconhecer os seus erros, pedir perdão e corrigi-los, muda os decretos, muda o destino de uma pessoa. Portanto, esta reversão não se realiza através de Deus, já que Deus não muda, mas sim através do homem. Alinhando com este conceito, ou melhor, alinhado com esse conceito, há um tema básico e que se repete nas literaturas judaicas. Uma comoção nos céus é resposta a uma comoção na terra. Como Deus não muda, o que Ele é será eternamente, e aquilo que é decretado contra nós, fomos nós mesmos que provocamos isso nas regiões celestiais. E como nós mesmos provocamos esses reboliços no mundo espiritual, a recompensa decretada vem de lá. E é por isso que há o poder em nós de mudar essa situação. Se nós mudarmos de comportamento, se nós mudarmos de atitude, se nós corrigirmos os nossos atos, essa comoção daquilo que está sendo realizado aqui vai impactar as regiões celestiais, que vai também se comover com isso tudo. E aquilo que estava determinado para a gente, que foi acumulado por nós mesmos, através do nosso conserto, através do nosso arrependimento, vai acontecer a mesma coisa lá em cima. Se nós provocamos o castigo, nós iremos provocar o cancelamento desse castigo, o cancelamento dessas dificuldades provocadas por nós mesmos, e a bênção divina repousará sobre nossas casas.
a bênção divina virá ao nosso encontro. Por que não fazermos essa comoção agora? Vamos mudar o quadro da nossa história. Pai Santo, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te agradecer por cada pessoa que está me ouvindo e me assistindo. Pessoas que talvez estejam com um quadro terrível. Foi acumulando, meu Senhor, tantas tragédias nas regiões celestiais, que agora está desfrutando dessa plantação terrível. Mas a tua palavra, através dos sábios, nos ensina que essa situação pode mudar. Então nós oramos ao Senhor, Kadosh Baruch Hu, pedindo perdão. Perdão porque talvez tenhamos deixado de estender as mãos, de ouvir com atenção. Talvez tenhamos pagado mal com mal. Talvez tenhamos falado. Talvez tenhamos agido de maneira tremendamente equivocada sem percebermos e acumulamos um decreto negativo contra nós. E é por isso essa enfermidade, é por isso esse momento crítico financeiro, é por isso esse momento crítico na família, nos sentimentos, porque agimos egoisticamente. Talvez tenhamos agido de maneira totalmente avessa à tua palavra, desobedecendo, não dando ouvido aos teus mandamentos, não os cumprindo. Mas te pedimos que nessa tarde o Senhor seja favorável, que nesta manhã o Senhor seja favorável, que nesta noite, não importa qual seja a hora que nós estejamos orando, ouvindo ou orando nesse momento, o Senhor seja favorável, mudando esse decreto sobre esta casa, sobre este relacionamento, sobre a vida desse filho, sobre a vida desse empregado, desse empresário, sobre a vida dessa pessoa, seja ela qual for, que está se abrindo e que vai se abrir diante de ti. Que haja mudanças radicais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ele esteja recebendo agora a cura deste câncer, a cura desse divórcio, a cura familiar. Que esse menino, que esse homem esteja recebendo a cura, a libertação desse demônio das drogas, do alcoolismo. Que essas portas que estão fechadas financeiramente estejam sendo abertas, escancaradas. Que haja bênçãos sem medidas, em nome de Jesus. Amém e amém. E assim, queridos, fica aqui o meu abraço. Não deixe de comentar, não deixe de compartilhar. Se te fez bem, compartilha para um amigo, para a sua família. Invista nesse ministério e vamos crescer em graça e em conhecimento diante do Eterno, o Pai. Shalom Vrahá, me despeço de todos, em nome de Jesus.